Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir essa aula, né? Aqui é a professora Aline. Estou gravando essa aula sobre o gênero crônica, que foi abordado aí no capítulo 3, né? O último capítulo, né? Do primeiro volume do nosso livro do oitavo ano. E é um gênero que foi comum tanto às aulas de redação e expressão quanto às aulas de língua portuguesa. Então, essa aula serve tanto para os alunos aí na disciplina de língua portuguesa quanto na aula de redação. Além de abordar algumas características principais, conceitos, curiosidades do gênero crônica, nessa aula eu vou passar para vocês também um outro conceito que foi citado lá na videoaula do sistema SPE, né, que é o conceito da verossimilhança. Vou falar um pouquinho sobre ele também. Então, vamos lá? Ok, então vamos lá. Primeiramente, vou falar para vocês aqui um pouquinho a respeito do conceito, né, desse gênero textual que é a crônica. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, porque é um gênero muito comum, né? Sempre tem nos livros didáticos, né? É um gênero bastante divulgado a crônica. Então, primeira coisa que tem aí falando que a crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornais, revistas, entre outros. Então, gente, é o seguinte, quando fala que é um texto curto, é assim, comparando, por exemplo, com um conto que pode ter 14 páginas, não necessariamente, porque às vezes quando a gente fala assim, é um texto curto, o aluno imagina que tem um parágrafo, dois parágrafos, que não vai ultrapassar uma lauda, por exemplo, né, uma página. Mas na verdade não é isso. Então, quando a gente fala que é um texto curto, é nesse sentido, que geralmente, né, ele trata de assuntos do cotidiano, que está aí no segundo tópico do nosso slide. Então, assim, costuma ter uma duração menor do que alguns outros gêneros, né? Outro item que tem aqui também, nesse nosso primeiro slide, pode-se dizer que é um texto que se aproxima do leitor, principalmente pelo fato de usar linguagem direta, clara e simples. Por que isso? Quando eu vou escrever uma crônica, por exemplo, eu posso fazer uma crônica falando sobre o nosso dia a dia em sala de aula, né? Então, ali naquele texto, eu vou tentar usar uma linguagem mais próxima, né, dos adolescentes, do meu público-alvo, né? Estou falando daquele momento ali, daquela situação. Então, eu vou buscar usar uma linguagem mais clara, mais simples, que se aproxime mais do público. Além disso, a crônica tem como característica a interação com o leitor, o que torna esse gênero ainda mais atraente. Como assim interação com o leitor? Por exemplo, na crônica, às vezes, o cronista ele deixa uma pergunta, né, que é assim direcionada ao leitor do texto. Ele faz assim algumas ligações, né, deixa algumas colocações, algumas palavras que é como se ele estivesse dialogando mesmo com quem está lendo o texto. Tá, ok? Mais adiante eu vou passar um exemplo de crônica para vocês verem na prática isso que eu estou falando aqui, ok? Ok, então aqui, gente, eu vou passar para vocês as principais características desse gênero, né? Só reforçar, na verdade, que eu já tinha mencionado. É uma narrativa curta, né? Geralmente é um texto que vai ter uma, duas páginas, geralmente, né? Não é um texto que costuma ser muito extenso. Possui uma linguagem simples e às vezes pode ser até uma linguagem coloquial, justamente pelo fato, né, que eu falei com vocês, que às vezes ele quer se aproximar daquela situação a qual ele retrata. Então, muitas vezes acaba utilizando a gente, né, termos que são típicos da linguagem coloquial para ter essa proximidade com o leitor, né? Fica parecendo que é um diálogo mesmo com o meu leitor. Tem poucos personagens quando tem. Nem sempre vai aparecer personagens na crônica, tá? Não é obrigatório. Quando tem personagens, geralmente são poucos, né? Porque justamente é um texto curto, então não dá tempo de colocar, de falar de muita gente. O espaço reduzido, né? Então, assim, geralmente, quando fala espaço aqui, é no sentido, assim, do local onde acontece a história. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma crônica falando sobre o nosso dia a dia em sala de aula, o meu espaço ele vai ser restrito
a sala de aula, ou talvez eu fale um pouco sobre o recreio, o refeitório, mas geralmente eu não uso muitos espaços. Também por conta dessa questão de ser uma narrativa curta. E uma característica muito forte aí na crônica é o fato de tratar de acontecimentos cotidianos, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, essas são as principais características desse gênero. Bom, eu trouxe aqui também uma curiosidade para vocês, é só mesmo assim em relação à origem da palavra, né? Então, aí do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego, cronos significa tempo. Então, só mesmo para vocês associarem o significado da palavra, né, a origem da palavra aí, a sua aplicabilidade, né, já que é um texto que trata de temas do dia a dia, do cotidiano. Então, justamente por isso, porque crônica está diretamente relacionado a tempo, né? Então, neste momento, o que eu estou vivenciando, né? Então, geralmente eu vou fazer uma crônica, né, para tratar de assuntos deste tempo, né, ao qual eu estou me referindo, o tempo que eu estou vivendo, ok? Bom, agora eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma crônica que eu particularmente gosto muito, que é a crônica do autor Afonso Romano de Santana, intitulada Porta de Colégio. Inclusive, existe um livro com esse título também, do mesmo autor, que é muito legal. Recomendo para vocês. Então, assim, vocês já viram, né? Já resolveram aí no exercício que foi proposto, né, para esta semana da aula lá do Sistema SPE. Né, vocês já viram alguns exemplos de crônica, já resolveram atividades provavelmente, ou estão resolvendo ainda, né? Tinha lá a crônica O Coelho e o Cachorro, né? Então, vocês viram algumas crônicas aí já no seu exercício. E eu trouxe esta daqui especialmente porque eu gosto muito, né? E eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá, então? Porta de Colégio, Afonso Romano de Santana. Passando pela porta de um colégio, me veio uma sensação nítida de que aquilo era a porta da própria vida. Banal, direis, mas a sensação era tocante. Por isso, parei como se precisasse ver melhor o que via e previa. Primeiro, há uma diferença de clima entre aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre carros em torno de carrocinhas de doces e refrigerantes, e aqueles que transitam pela rua. Não é só o uniforme, não é só a idade, é toda uma atmosfera, como se estivessem ainda dentro de uma redoma ou aquário, numa bolha, resguardados do mundo. Talvez não estejam. Vários já sofreram a pancada da separação dos pais. Aprenderam que a vida é também um exercício de separação. Mas há uma sensação de pureza angelical misturada com palpitação sexual, que se exibe nos gestos sedutores dos adolescentes. Onde estarão esses meninos e meninas dentro de 10 ou 20 anos? Aquele ali, moreno, de cabelos longos, compridos, que parece gostar de esportes, vai se interessar pela informática ou economia. Aquela de cabelos loiros e crespos vai ser dona de boutique. Aquela morena de cabelos lisos quer ser médica. A gorduchinha vai acabar casando com um gerente de multinacional. Aquela esguia meio bailarina achará um diplomata. Alguns estudarão letras, se casarão, largarão tudo e passarão parte do dia levando filhos à praia e praça e pegando-os de novo à tardinha no colégio. Sim, aquela quer ser professora de ginástica, mas nem todos têm certeza sobre o que serão. Na hora do vestibular resolvem, tem tempo. É isso, tem tempo. Estão na porta da vida e podem brincar. A turma já perdeu um colega num desastre de carro. É terrível, mas provavelmente um outro ficará pelas rodovias.
aquele que vai tocar rock vários anos até arranjar um emprego em repartição pública. Tão desinibido, aquele acabará líder comunitário e talvez político. Daqui a 10 anos, os outros dirão, ele sempre teve jeito, não lembra aquela mania de reunião e diretório? Se fosse haver alguma ditadura no futuro, aquele ali seria guerrilheiro. Mas essa hipótese deve ser descartada. Quem estará naquele avião acidentado? Quem construirá uma linda mansão e um dia convidará todos da turma para uma grande festa rememorativa? Aquela ali descobrirá os textos de Clarice Lispector, e isto será uma iluminação para toda a vida. Quantos aparecerão na primeira página do jornal? Qual será o tranquilo comerciante e quem representará o país na ONU? Estou olhando aquele bando de adolescentes com evidente ternura. Pudesse, passava a mão nos seus cabelos e contava-lhes as últimas histórias da carochinha antes que o lobo feroz os assaltasse na esquina. Pudesse, lhes diria daqui, aproveitem enquanto estão no aquário e na redoma, enquanto estão na porta da vida e do colégio. O destino também passa por aí, e a gente pode às vezes modificá-lo. Gente, eu não sei se vocês gostaram, mas eu acho esse texto muito lindo e assim, ele sempre retrata uma situação que parece que nunca muda, né? A porta de um colégio, depois que vocês passarem lá na frente, um dia, né, se vocês puderem, daqui a alguns anos, se deparar com esse texto novamente, vocês vão ver que faz muito sentido. Depois que a gente passa, né, fica aquele saudosismo, e aí eu, por exemplo, eu passo, eu olho para vocês e eu falo assim, gente, se eu pudesse falar com eles uma coisa, eu diria, aproveitem, porque é muito legal. Então, assim, esse texto eu acho uma das crônicas mais legais e eu fiz questão de trazer para vocês, fazer essa leitura aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, para mostrar justamente essa característica da crônica, né, de ter uma linguagem próxima, de dialogar com o leitor e de mostrar o dia a dia mesmo, né? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês, tá bom? Agora eu vou passar para vocês aqui um conceito, né, que foi comentado no vídeo desta semana, né, da semana 4, na videoaula do programa SPE, que eu passei para vocês no roteiro, né, foi comentado pela professora lá, e eu gostaria só de reforçar aqui para vocês, né, para que fique bem claro esse conceito, porque ao longo da vida acadêmica de vocês aí, da vida escolar, vocês vão ouvir falar várias vezes desse termo, né, nas aulas de literatura, de redação. A verossimilhança, né, quando o professor falar com vocês assim, tal texto é verossímil, ele apresenta verossimilhança, o que quer dizer isso? Coloquei o conceito aqui e vou explicar para vocês. Vero significa verdadeiro e símil significa semelhante. Ou seja, o que é verossímil é semelhante ao que é verdadeiro. No caso da obra literária, verossimilhança quer dizer semelhante à vida, à realidade. Verossimilhança é a impressão da verdade que a ficção consegue provocar no leitor, graças à lógica interna da história. A verossimilhança é, pois, a essência do texto de ficção. Então, assim, eu achei que essa explicação ficou bem clara, mas eu vou reforçar. Então, quando eu disser, ou algum professor disser, ou vocês virem escrito em algum lugar sobre verossimilhança, que determinado texto é verossímil, quer dizer que esse texto ele tenta retratar, né, a realidade. Então, assim, o texto de ficção, muitas vezes, ele parece muito com a realidade, né? Ele tem aquela impressão da verdade, né? Igual, por exemplo, essa crônica Porta de Colégio, não necessariamente quer dizer que o autor Afonso Romano de Santana estava sentado na porta de um colégio e que ele vivenciou aquilo ali. Mas ele é um texto tão verossímil, né, que ele é muito semelhante à verdade.
ao ler aquele texto, você identifica situações que de fato acontecem, né? Então, ele tem essa característica da verossimilhança. Então, lá na aula da SPE, a professora falou, né, sobre isso, sobre essa questão da presença da verossimilhança no gênero crônica, né? Porque como é um texto que geralmente retrata situações do cotidiano, ele vai ter essa característica, né, de ser um texto verossímil, ou seja, ele procura retratar a realidade, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido fixar o conhecimento, né, que eu me propus a passar para vocês aqui nessa aula. E no mais, vou dizer para vocês que sigam as orientações que têm sido passadas, né? Cuidem da higiene, cuidem de vocês, das pessoas que vivem com vocês, dos seus pais, dos seus familiares. Não saiam de casa, só se for extremamente necessário. Se saírem, vamos usar máscara, leva o álcool em gel, lava as mãos quando chegar, pegou na maçaneta, pegou numa chave, né? Qualquer coisa que você sabe que pode ter tido contato, vamos lavar as mãos, né? Isso é coisa que vocês já estão cansados de ouvir, mas é sempre bom reforçar, porque quanto antes cada um fizer a sua parte, se cuidar, logo essa situação toda vai passar e nós poderemos retornar a nossa vida ao normal, né? Poderemos retomar nossas aulas. E é isso. Espero que estejam bem, fiquem bem, se cuidem, bons estudos. Um abraço virtual para vocês, né? E até a próxima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu enviei uma mensagem essa semana lá no Positivo On, não sei se vocês receberam. Quem não tiver visualizado, entra lá e dá uma olhadinha. Na mensagem eu deixei aberta as respostas, então caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre realização de alguma atividade, né, e queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, vocês podem utilizar o canal Positivo On para me enviar mensagem, que à medida que eu for recebendo essas mensagens, eu tentarei responder a todos, tá bom? Então é isso. Fiquem bem, até a próxima!